Oi, amados do Pai. Levítico 5 trata das ofertas não intencionais, invisíveis, ocultas ou desconhecidas no momento da sua ocorrência, sugerindo assim que nem todos os erros são evidentes de imediato, né? E na vida moderna, isso nos lembra da importância de refletir continuamente sobre as nossas ações e de reconhecer as nossas falhas para o nosso crescimento pessoal. E Deus deixou registrado como é que o povo de Israel poderia buscar o perdão. E nós, na realidade, qual é a relação de Levítico neste nosso momento atual? O que você acha que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas protestantes fazem em relação a Levítico? Vamos descobrir? Então, fica comigo. Vamos lá? Bom, capítulo 5, tá? Se alguém não quiser depor como testemunha de um fato que sabe que aconteceu ou que viu ser praticado, então será culpado e sofrerá o castigo. Se alguém tocar em alguma coisa que a lei declara impura, torna-se cerimonialmente impuro e terá de ser julgado culpado. Isso se refere ao cadáver de animal selvagem, ou de animal doméstico, ou de animal que se arrasta pelo chão. A pessoa será culpada, mesmo que se tenha tocado no cadáver sem perceber. Se alguém tocar em qualquer coisa expelida do corpo humano, coisa cerimonialmente impura, mesmo por descuido, desde o momento em que o perceber, será culpado. Se alguém, sem pensar, jurar fazer uma coisa boa ou má, sem perceber que a promessa foi feita precipitadamente e de modo imprudente, quando perceber, será culpado. Ai, coitados dos nossos políticos que fazem tantas promessas, não é verdade? Em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e pelo pecado... Oh, Jesus, está aparecendo um bocado de coisa aqui. E pelo pecado que cometeu, fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser de uma ovelha ou de uma cabra. O sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Se o culpado não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta pela culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será trazida como oferta queimada pelo pecado. O culpado entregará as 2 aves ao sacerdote, que oferecerá o primeiro uma ave como sacrifício pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. Depois borrifará o sangue da ave na parede do altar e deixará escorrer o restante do sangue nas bases do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, sacrificará a outra ave como oferta queimada, segundo as instruções prescritas. Desse modo, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão de pecados, e o culpado ficará livre daquela culpa. Se o culpado não tiver recursos nem para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ele trará uma oferta pelo pecado, um jarro da farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Mas não derramará azeite nem incenso sobre a farinha, pois é oferta pelo pecado. O culpado entregará a farinha ao sacerdote, que apanhará um punhado representativo da oferta e queimará essa parte sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa oferta é pelo pecado. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão do pecado que aquela pessoa cometeu, e ela será perdoada. O restante da farinha pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Esse é o sacrifício pelos pecados ocultos, né? Ou seja, se alguém viu alguém pecando e não viu nada, ela é conivente, ela é testemunha, ela é omissa. Enquanto ela não reconhecer e confessar esse pecado, na verdade ela está pecando contra Deus. E nós vimos que aqui Deus não estava preocupado com a oferta em si, mas com o arrependimento da pessoa, né? Porque nessa oferta não tem sangue. O sangue é um elemento importante, porque
Onde não há derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Mas no caso do pobre aqui, se ele não tivesse condições, ele poderia oferecer farinha de boa qualidade, porque Deus não faz acepção de pessoas e todos podem obter o perdão, né? Olha, Deus, quando ofereceu Jesus por nós, ele deu a sua melhor e a sua maior oferta. Vamos continuar a leitura? Então vamos lá. Bom, o Senhor continuou falando a Moisés: se alguém pecar profanando e manchando sem intenção coisas santas dedicadas ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho. O valor da oferta deve atender à avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo usado no tabernáculo. Lembra que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata? Pois é. Como oferta pelo pecado que cometeu. O culpado restituirá o que foi profanado, ou o que reflete, o que reteve das coisas sagradas, acrescentando 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. O sacerdote pegará o carneiro, que é entregue para tirar a culpa, e o oferecerá como sacrifício para obter o perdão do pecado, e ele será perdoado. Todo aquele que desobedecer alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Por isso, ele terá de trazer do seu rebanho um carneiro sem defeito ao sacerdote, devidamente avaliado, de acordo com a tabela de preços usada no tabernáculo. O carneiro será trazido como oferta pela culpa daquele que pecou. Assim, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem intenção, e ela será perdoada. É oferta pela culpa, porque não há dúvida de que ela tornou-se culpada perante o Senhor. Ou seja, nós lemos aqui duas partes: o sacrifício pelo sacrilégio e o sacrifício pelos pecados de ignorância, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? O sacrifício pelo sacrilégio, né? Ele assim nos apresenta um conceito de nos oferecer assim uma oferta pela culpa, quando alguém se dá conta do seu erro, incluindo assim a restituição às pessoas que foram prejudicadas. Ou seja, isso assim é um reflexo antigo da justiça restaurativa de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Atualmente, isso assim ressoa como assim práticas de mediação, de resolução de conflitos, né, que buscam restaurar relações e reparar os danos que foram causados. Ou seja, você vai indenizar alguém por algo que o danificou. E essa pessoa sofreu esse prejuízo, né? Ou seja, assim, observe que se Deus nos perdoa, cabe a nós indenizar a pessoa a quem nós prejudicamos. Você está entendendo? Onde entra assim o nosso direito atual. Deus já estava prevendo as leis de restituição em todos os aspectos. Isso é fantástico, né? E aí, a última parte que a gente leu, que é o sacrifício pelos pecados da ignorância. E ele nos mostra que também traz consequências em relação ao prejuízo. Por exemplo, a pessoa que foi prejudicada, não interessa se o delito foi cometido por ignorância ou não, entendeu? Por exemplo, uma família tem um cachorro que é muito feroz. E aí ela entra e deixa o portão da casa dela aberto. E nesse momento tem uma criança brincando de bola lá na rua e sai correndo atrás da bola. Aí o cachorro vai atrás da criança e ataca essa criança. E aí ela perde um bracinho ou uma perninha. Meu Deus, Deus que me livre. Mas vamos imaginar essa situação. De quem é a culpa? É do cachorro? Ele é um animal. A culpa vai recair sobre o dono, que deixou o cachorro sem uma focinheira, né? Deixou ele solto, deixou a porta aberta. Você está entendendo? Esse é o cuidado e o zelo de Deus que separou um povo pecador para ser santo. E por isso dá todas essas instruções, essas diretrizes de reparação.
E a função da oferta que nós lemos aqui, né, em todos esses aspectos, além de manter o tabernáculo, ensinava o povo a fazer esse tipo de reparação. Pois não bastava, ai, desculpa, tá, olha, me perdoa. Não basta pedir isso, porque o homem sempre dependia do sacrifício, porque estava sempre pecando. Então, qual é a diferença para hoje em dia? Eu, particularmente, vejo assim duas versões. E se alguém puder me corrigir, eu agradeço, porque eu também quero aprender, né? Talvez eu esteja errada. Eu vejo uma praticada pela igreja evangélica, protestante, e a outra praticada pela igreja católica, que são bem diferentes. Para os evangélicos protestantes, o pecado não faz mais parte da natureza dele, porque ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele foi assim redimido pelo sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, não precisa mais do sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, tá? Essa pessoa pode até pecar, mas o pecado não faz mais parte da natureza dela como ser humano atual, depois de Jesus, porque ela se confessa agora diretamente a Deus quando peca, sem precisar de intermediários, de um sacerdote. E para os católicos, é necessário perceber a culpa, se arrepender e confessar os seus pecados que precisam ser levados a sério diante de um padre, de um sacerdote. Por isso que existe essa confissão de pecados, tá? Para ter assim, um tipo de reparação que a Igreja Católica ensina aos seguidores o poder da confissão, conforme está aqui em Levítico, que isso é muito legal, né? Como a gente viu. E o padre aplica para essa pessoa uma penitência, como se fosse assim, um sacrifício de reparação. Porque o sacrifício perfeito também já foi feito por Jesus e reconhecido pelos católicos, lógico. E ninguém precisa apresentar mais e sacrificar nenhum tipo de animal. Mas a ideia da reparação é uma ideia para você se reconciliar com Deus. E a penitência pode vir assim de várias formas. O padre pode te dar tantas rezas, não sei quantos Pai Nosso, não sei quanta Ave Maria, pode mandar você mandar cestas básicas, visitar um orfanato, um hospital, várias formas de penitência, né? Porque quando você se confessa, você se apresenta de coração aberto e quer fazer uma coisa boa para corrigir algo que você fez. E Deus também se agrada disso, né? São atitudes maravilhosas. Então, pense nisso, reflita, escreva aqui embaixo o que você acha a respeito desses dois posicionamentos que eu enxergo dessa maneira. Pode ser que seja diferente, tá? E eu queria também falar sobre uma outra curiosidade. Porque quando a gente lê Levítico, sempre aparece alguém incomodado com a morte dos animais, né? Mas eu quero lembrar que, dependendo da oferta, os animais também serviam de alimento após o sacrifício e a carne deles era comida pela família que oferecia o sacrifício e pelo sacerdote. Hoje os animais são mortos em um número muito maior. E nós compramos as carnes desses animais no açougue, nos supermercados, para nossa alimentação. Então, qual é a diferença? Só a quantidade, que atualmente é milhares de vezes maior, entendeu? Então, é importante a gente ler a Bíblia para a gente poder entender cada vez mais, sem ficar chocado com as guerras ou com as mortes dos animais, mas poder entender o propósito e o princípio de Deus para tudo isso. Vamos orar? Senhor, obrigada por tanta elucidação a cada capítulo, Pai, porque o Senhor nos faz ver quão grande Tu és e a Sua preocupação com os mínimos detalhes. Não nos deixe cegos, Pai, para que possamos reconhecer os nossos erros, a nossa culpa e quando a gente pecar, que a gente possa se arrepender e pedir o Teu perdão para que o Senhor não se afaste de nós.
Muito obrigada, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Vou ficando hoje por aqui. Se você curtiu, se você aprendeu mais um pouquinho, deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama para poder ter esse entendimento, porque a gente está buscando o caminho de volta para casa. E isso vale muito a pena, tá bom? Beijo no seu coração e amanhã tem mais, todos os dias, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá.